é difícil falar que o coronavírus trouxe alguma coisa positiva, né? Porque é uma tragédia muito grande, que está expondo muitas desigualdades, aprofundando muitas outras e tirando a vida de milhares de pessoas. Mas eu acho que a gente não pode sair de um momento como esse e não aprender nada com ele. Nós temos que aprender com tudo que o coronavírus está nos expondo e, de fato, fazer escolhas para construir uma sociedade melhor. Porque o que a gente estava, com certeza, assim, claramente não funcionava para uma galera. Excluía muita gente. E aí, uma das coisas que a gente está vendo com o coronavírus é que, coincidência ou não, eu acho que não, os países que estão lidando melhor com essa crise, Taiwan, Nova Zelândia, Alemanha, Islândia, são países que têm lideranças femininas. E as mulheres estão se destacando muito nesse momento. E aí eu queria te ouvir, Mafô, por que que você acha que isso está acontecendo? Eu tenho o meu palpite, tenho o meu chute, mas queria ouvir você primeiro. Tá. Acho que primeiro comentar essa questão que você falou sobre a crise, porque é o seguinte, toda crise, ela também é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade da gente rever prioridades, da gente reformar a nossa forma de trabalho, nas relações que a gente estabelece, e eu vejo isso acontecendo muito, né? Quando a gente coloca a desigualdade em primeiro plano, que também é fruto da pandemia, porque é isso, a pandemia não trouxe nada de novo, né, Tabata? Tudo que a gente está vendo já existia. A grande questão é que ela potencializa os problemas que já existiam. Então, os problemas em relação à violência, os problemas em relação à desigualdade, os problemas em relação aos sentimentos. Eu sou psicóloga, né, e olhando em retrospectiva, antes da crise, nós já éramos o primeiro país em ansiedade do mundo e o quinto em depressão. Já éramos. Pois é. Então, assim, você imagina o que está agora, né? Como é que as pessoas estão. Não é à toa que hoje o serviço mais congestionado é a procura por saúde emocional, por essas questões. As pessoas, elas estão esgotadas emocionalmente, esgotadas. E também, acho que o momento político que a gente vive também não ajuda nesse processo, porque a pandemia em si era uma questão. A gente não precisaria lidar com todas essas questões, não poderia ter que lidar com tudo isso, então isso traz um esgotamento muito grande. Então, acho que tem uma dimensão muito importante que é a gente se colocar em primeiro lugar. E o que eu digo se colocar? Se colocar em primeiro lugar é falar das pessoas. Eu sempre dava exemplos, antes da pandemia acontecer, com a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros nos ensinou algumas coisas muito importantes. Primeiro, que um grupo específico tem o poder de parar o país. Primeira coisa. Ninguém imaginou, que ninguém nem dava bola para os caminhoneiros, que eles conseguiriam literalmente parar o país. Segunda coisa, que o dinheiro não compra tudo. As pessoas tinham dinheiro, elas não conseguiam comprar. O que ajudou nesse processo de saída da greve dos caminhoneiros foi a solidariedade entre as pessoas. E a terceira coisa é de que a forma com que a gente pode colaborar ajuda a construção do sentimento de nação. Então, se eu olho para esses três elementos, e eu olho para como as mulheres constroem os seus processos, para quem elas olham, como elas constroem as suas estratégias, você consegue entender por que os países liderados por mulheres têm mais tendência a dar certo quando o foco são as pessoas, do que os países liderados por homens. E não quer dizer que os homens são ruins, nem que os homens são péssimos, nada disso. É uma questão de como os homens são criados, e não é pela as mulheres. Como a gente cria como sociedade. De novo, nós somos um país desigual. Os meninos, desde muito cedo, são ensinados a competir, a olhar para essa questão da liderança de um jeito muito diferente das mulheres. Eu tenho um menino de 6 e uma menina de 3. E às vezes as pessoas me perguntam, o que você ensina? É diferente ter menino, ter menina? Eu falo, olha, não é diferente. O que é diferente? O que eu preciso ensinar para eles. Por quê? Porque eu não sou a única pessoa na existência que eles têm. Tem a escola, tem os amigos, enfim. Então o que eu ensino para o meu filho? A ser vulnerável, a lidar com as suas emoções, a aprender a falar sobre elas. Por quê? Porque a limitação emocional dos homens gera uma cadeia de violência nas mulheres que leva ao feminicídio. Ponto. E o que eu ensino para minha filha? A ser terrorista, total, entendeu? Vai ser uma liderança, eu ensino. E aí o meu filho ainda fala, né? Mãe, ela só tem 3 anos, ela não devia mandar em mim. Eu falo, então, filho, deixa ela mandar, tá tudo certo. Ela precisa aprender. Sabe por quê?
quê? Porque o mundo vai dizer para ela que ela não pode, que ela é atrevida, que ela está num lugar que ela não deveria. Eu não vou dizer isso para ela, e eu digo todo dia, você pode o que você quiser. Mas isso é um processo que não depende só de mim, entende? Então, acho que esse lugar das mulheres, de poder olhar para o coletivo, de olhar para as pessoas em primeiro lugar, e de entender que a transformação e o crescimento dela é o crescimento de uma nação, ajuda num momento como esse de pandemia, que precisa dessa humanidade no centro. Perfeito, Mafô. E eu queria só te pedir, eu me lembro quando você contou na conferência do Mapa Educação, quem não conhece também é o movimento de ativistas do Brasil inteiro pela educação, é @Mapa Educação no Instagram, que você contou você ensinando para o seu filho que ele não deveria bater em alguém, mas não era porque... Conta aí, que isso foi poderoso para mim. Então, isso, na verdade, tem muito a ver com como a gente se relaciona com os temas, né? Toda vez que a gente trabalha com diversidade, e quando você não é o grupo minorizado, as pessoas se sentem muito envergonhadas, e a vergonha, ela é um sentimento que muitas vezes trava a reação. E o que eu quero dizer com isso? Assim, a gente não tem culpa de ter nascido homem, ou de ter nascido branco, ou de ter nascido rico. Não é uma questão de culpa ou não culpa. É uma questão de responsabilidade. Os meus exemplos são sempre infantis, porque, né? Enfim, né? Meu universo é infantil. Eu quase não assisto, né? Só tem razão. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? A empatia, que é o sentimento que ajuda a gente a se relacionar com as pessoas, ele não tem nada a ver com a gente se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir saber o que é o outro, mesmo que eu tenha vivido algo que esse outro viveu. Uma morte, um processo, uma perda, um processo difícil, não é a mesma coisa, porque o outro é o outro. Então eu costumo trazer a empatia para uma reflexão que é o seguinte: ter empatia é saber qual que é o seu poder de transformar a vida de outra pessoa e como essa transformação pode ser positiva. Então, e eu sempre trago esse exemplo do meu filho. O meu filho é uma criança grande, porque ele tem 6 anos, mas ele tem o tamanho de uma criança de 12. Porque ele é alto, eu sou alto, meu marido é alto, então não tem como, né? Quando eu preciso ensinar para ele que ele não pode bater em outra criança ou na irmã, eu não posso dizer para ele não bata nela porque ela é pequena. Por quê? Porque ele não sabe o que é ser pequeno. Então ele não consegue se conectar com essa informação. Então eu preciso dizer para ele: você é forte, você é alto, a sua força machuca a sua irmã, você não pode bater nela. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque eu coloco nele a responsabilidade de ser grande e não nela a culpa de ser pequena. É a mesma coisa com relação às mulheres. A gente não quer que os homens tenham pena ou que eles sejam os salvadores das mulheres, os príncipes que salvam os príncipes. Nada disso. A gente quer que os homens entendam que numa sociedade que privilegia ser homem, eles têm uma responsabilidade com os camaradas. A gente não quer que os brancos agora passem a dizer, isso é uma coisa muito complicada. Ah, porque eu tenho um amigo negro, então eu sei o que vocês passam. Ah, eu tenho um marido negro, eu tenho, sei lá, o pé na cozinha. E o negócio vai ficando cada vez pior. Não, gente, tá tudo bem você ser branco. Você não precisa encontrar uma negritude para lutar contra o racismo. Você tem que entender que ser branco também é ter uma raça. E essa raça é privilegiada na sociedade que a gente vive. E lide com isso e ajude a gente a reduzir essa desigualdade. É isso que tem que acontecer. Isso é ter empatia, é você se colocar como agente de transformação e não ficar num processo dando conselho do que o outro tem que fazer. Ah, eu acho que as mulheres têm que lutar pelos direitos delas. Ah, eu acho que, entendeu, os negros é que não estudam. No meu mestrado, eu ouvia isso. O meu mestrado foi se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. Por quê? Porque as mulheres negras recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal. Elas são menos tocadas pelos médicos. Os homens brancos são o grupo populacional que mais recebe qualquer tipo de transplante. Eu falo, bom, o que é isso? Isso é tudo no Sistema Único de Saúde. Qual é a desigualdade? Aí uma das perguntas que eu fazia é, por que tem 5% de médicos negros quando a população negra é 54%? Ah, sabe o que é, Mafônia? Porque para ser médico precisa estudar, né? O que é isso? Você entende? Esse lugar do imaginário das pessoas, ele constrói uma estrutura sistêmica que faz com que as desigualdades se permaneçam, né? Então, acho que essa sua pergunta é olhando muito para que lugar as mulheres ocupam, que transformação e que importância a gente tem de equilibrar. Não estou dizendo que as mulheres têm que ser mais que os homens, é isso, é equilíbrio. Tudo que é mais do que 30% está errado. Entendeu? Então a gente tem que ser no mínimo 30%. Nem, né, menos que isso tá errado. Concordo 100%. E essa é uma coisa, eu falo do meu lugar, a gente tem que sempre estar aprendendo sobre como que a gente primeiro não atrapalha e depois contribui de alguma forma.
Então, na luta antirracista, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar atenta, porque essa resposta não vai vir de dentro. Mas se a gente tiver humildade, a gente pode colaborar. E tem uma imagem que foi muito forte para mim, que vem dos protestos que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, em que várias mulheres brancas fizeram um cordão entre os policiais e os manifestantes. E eu acho que foi no que é bem tabu, eu não me lembro, mas que dizia, essa é uma ótima maneira de você colocar o seu privilégio branco para ajudar aqueles que mais precisam. Porque é isso, sabe? Não é... Você fala, cara, que eu tenho... Um policial não vai me bater porque eu sou branco. Então deixa eu ficar aqui na frente. É isso. Para mim é uma lição importante. Perfeito, você entendeu. É essa a compreensão, mas é difícil se colocar nesse lugar, porque para se colocar nesse lugar, eu preciso compreender que isso acontece. E dói, isso é um processo duro. Muito. E na pesquisa, os médicos brancos falavam isso para mim. Eu falavam assim, mas eu não tenho privilégios. Eu só não sou perseguido nos lugares onde eu vou. Ninguém me questiona se eu sou médico ou não. Então, assim, não é que assim, o meu carro nunca foi parado pela polícia. Então, assim, não é que eu tenho privilégio, eu tenho direito. Você fala, bom, mas se só você tem... E quando eu pergunto para os médicos negros, eles falam o contrário. Por exemplo, eles são sempre questionados pelos pacientes para ver... Não tem um outro médico para saber se esse diagnóstico é o correto? Ou eles são confundidos com enfermeiros, que não tem nada, não tem um demérito em ser enfermeiro. Mas só os negros, né, são confundidos com enfermeiros. Então, assim, eu trabalho nesse hospital há 10 anos. Há 10 anos sempre tem um segurança do hospital e pergunta o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, o que é isso, né? Que lugar é esse que eu não consigo reconhecer? É doloroso, mas é muito importante. E não quer dizer que a gente é mal, de novo. Quando a gente consegue reconhecer isso, é o primeiro passo para a gente construir uma sociedade mais justa. A gente foi aprendendo esses conceitos. E tá tudo bem quando a gente está desconstruindo. Mas é muito importante que a gente reconheça que muitas vezes a gente é tão violento quanto as violências que a gente tenta combater todos os dias, né? Então, acho que essa é um aprendizado diário, é uma luta diária, uma prática, né? É uma escuta real do que o outro está sentindo. Ah, mas eu acho que isso aí não é real. Não é o que você acha, é o que o outro está te dizendo. Ele está te dizendo, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, entende? Eles estão dizendo, vamos escutar o que eles estão dizendo. A dor é real. Não é porque você não sente que ela não é real, né? Não, Mafô, é isso. E eu falei para vocês, era questão de minutos para todo mundo entender, porque eu sempre aprendo tanto com a Mafô, porque é um processo difícil, sabe? Você tem que falar, olha, cara, eu sou muito privilegiada mesmo, então eu tenho que aprender como é que eu coloco os meus privilégios a serviço. E se a gente não ouve, sabe? E às vezes, tipo, como a Mafô traz com tanto carinho, com tanto respeito, é um pouco mais fácil de ouvir. Então eu aprendo muito, muito mesmo. Peguei dados do Sebrae, que temos 24 milhões de brasileiras que são empreendedoras. Elas são aproximadamente, as mulheres, né? 1/3 dos donos de negócios hoje no Brasil. Sendo que metade dessas mulheres são negras ou chefes de família. Você poderia comentar quais os principais desafios para essas mulheres? Ainda mais nesse momento de coronavírus. A gente sabe que o Brasil é um país que se apoia muito no trabalho informal, infelizmente. Esse é um problema que a gente tem que discutir. E os trabalhadores informais foram muito impactados, assim como alguns assalariados. Aí eu queria te ouvir, como é que a gente faz para valorizar, para investir, para empoderar nossas mulheres empreendedoras? Você tem alguma palavra para elas nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando? Ai, Tabata, vamos lá. Assim, eu fico super preocupada com as mulheres empreendedoras. Eu lembro que o ano passado, o Sebrae passou por uma experiência mas aprendeu muito rápido. Eu gosto muito disso. Esse é outro aprendizado que a crise traz. A gente fica mais tolerante ao erro, porque assim, quem vem do campo inovador, a gente está mais tolerante a errar. Porque a gente sabe que o erro ajuda a melhorar. Mas a gente é punido na escola a errar. Então, o que acontece? Você erra, você tira 0. E aí você reprova de ano, enfim, todo aquele processo que como a gente acontece e vê, não olha muito bem para isso, né? E no processo de inovação, que está muito ligado à questão dos negócios, quando você fala sobre negócios de mulheres, tem uma coisa que a gente não estava levando em consideração. No ano retrasado, o Sebrae passou por uma experiência muito ruim com as mulheres. Por quê? Porque ele fez uma feira do empreendedor e ele impediu que as mulheres com mães entrassem com seus filhos dentro da feira. Porque a justificativa é que tinham muitas máquinas e eles não queriam ser responsáveis se alguma coisa acontecesse com as crianças, né? De novo, não existe espaço
que não caibam crianças. Existem pessoas despreparadas para receber as crianças. Não existe isso, né? Mas isso gerou um movimento, as mulheres fizeram um boicote, enfim. Um ano depois, o Sebrae reviu completamente o trabalho dele com as mulheres empreendedoras e ele percebeu que tinha duas coisas muito importantes em relação às mulheres. E uma terceira, quando a gente traz as mulheres negras para esse universo, né? Porque também tem especificidades. Duas coisas. Primeiro são as habilidades socioemocionais. É o seguinte, as mulheres, elas não ganham menos só porque né? Porque existe um problema de como a gente olha a estrutura. Mulheres merecem receber menos, a gente já ouviu isso várias vezes. Mulheres mães, assim, não deviam estar trabalhando no mercado formal porque elas custam mais, enfim, aqueles absurdos que a gente ouve. Mas elas também recebem menos porque elas negociam mal. E por que elas negociam mal? Porque a gente não aprendeu a negociar. Então as mulheres não sabem se vender. Então, esse processo de aprender, e é louco, né? Porque para uma mulher se candidatar a uma vaga, ela precisa ter 110%, como se isso fosse possível na matemática. Na matemática só pode ser 100%, né? Mas elas querem ser 110%. Então, como eu não sou 110%, eu nem me candidato nessas vagas. O homem, só 20% basta, porque vai que essa vaga é para mim. Essa questão dessa... Isso é um processo de aprendizado. A gente tem que aprender que tudo bem errar, mas a gente se pune até o último fio do cabelo. Então, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que os negócios precisam considerar a maternidade. Esse foi o segundo aprendizado do Sebrae. Não dá para pensar um negócio feito e liderado por mulheres sem considerar a maternidade. Como vai fazer o cuidado com os filhos? Por isso que a Bit2Mom, que é essa aceleradora de carreiras, de projetos e empreendimentos de mães, ela é tão importante, porque ela constrói uma estrutura que ajuda nisso. Eu lembro que o meu pai, quando ele estava contando sobre a nossa experiência em Angola, ele contava que a gente, como crianças, ficava no mesmo espaço de trabalho deles. Isso era super comum. E eu falei, onde que a gente perdeu esse lugar, né? Por que a gente separou tanto as crianças do nosso espaço? Quando a gente sabe que isso é super bom, né? Vem cá, Maquine, vem cá. Vem dar oi, ó. Oi, Maquine. Fala oi, fala oi. É que é mamar, óbvio, né? Então, enquanto isso, é isso, né? Ser mãe, enquanto isso a gente continua aqui. Mafô, você não sabe a minha felicidade que as pessoas podem presenciar o que eu já presenciei tantas vezes, que é essa mulher poderosa, inteligente, que faz e acontece sendo mãe. Ai, e sabe, e as duas coisas juntas. Eu tô muito feliz que isso aconteceu. Olha o Fábio Porchat aqui, gente. Que coisa mais chique. Oi, Porchat. Eu também tô me achando. Não, nem vou mostrar muito, né? Porque senão, né, a gente fica até com vergonha aqui, né? Mas que bom, que gostoso, Tabata. Então, é isso, né? A gente continua sendo mãe, é isso. A Maquine tem 3 anos, e aí as pessoas às vezes falam assim pra mim, nossa, mas ela já tem 3 anos, por que ela mama? Eu falo, gente, assim, porque tá tudo bem, assim, a nossa relação é ótima, eu adoro amamentar, ela também, então... Assim, qual que é o problema? O que a gente... né? Porque se eu não amamentasse, o problema seria esse, eu amamento, o problema é esse, né? Então, é isso. Não se importe com o que as pessoas achem, porque é isso, né? As pessoas vão julgar. E aí, eu acho que esses são os 2 pontos. E o terceiro ponto tem a ver com investimento, né, Tabata? E aí, de novo, a estrutura, né? A estrutura, por mais que as mulheres sejam maioria nos empreendimentos, elas recebem muito menos recursos e os negócios delas valem menos. Então, existe uma terceira necessidade aí. Então, acho que o nosso papel, primeiro, é dizer, existem organizações que estão estruturadas exatamente para poder apoiar as mulheres. Esse não é um momento fácil e a única forma da gente conseguir sair dele, cuidando desses pequenos negócios liderados por mulheres, é a gente também investir nisso. Quando eu falo em investir, significa, poxa, eu vou ter que comprar de alguém. Eu estou comprando comida de quem? Né? Como é que eu consigo? É uma mulher que está liderando? Porque elas já, de fato, vão receber menos. Será que eu consigo ter esse olhar para saber de quem eu consumo? Como é que eu estabeleço o meu consumo? E quem pode, né, ligar enfim, né, apoiar financeiramente, é apoiar, de fato, esses negócios, né? Então, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma área específica para cuidar das mães e das mulheres. Então, acho que essa seria a minha dúvida. E eu só queria falar uma coisa que nesses comentários aqui que alguém fez, que também está relacionado a isso, né? Alguém perguntou, você acha que essa live vai mudar o mundo? E eu costumo dizer o seguinte, não vai.
mas se a gente mudar o mundo de alguém, vai ter valido a pena. Eu pessoalmente, acredito muito, eu sou uma pessoa muito otimista, né? As pessoas até acham que eu sou meio poliana, enfim. Mas eu aprendi, inclusive com o Edu, né? O Edu escreveu isso outro dia, eu falei assim, eu vou copiar, vou começar a falar. O otimismo não melhora nada. Não tem nenhum estudo que mostre que o otimismo melhora. Mas o pessimismo piora muito. Então, acho que quando a gente é otimista, a gente tem mais chance de dar certo. E eu acho que essa é um pouco o espírito, né? De qual é a participação e qual é o lugar que a gente quer, ou que a gente quer, enfim, fazer parte, né? E eu queria aproveitar e falar sobre essa questão do empreendedorismo, porque também a Adriana Ramalho, que é vereadora aqui em São Paulo, ela fez essa pergunta duas vezes. E ela está aqui na nossa live também. Ela tá. E ela pediu para falar sobre os homens, sobre o he for she. Porque, de novo, a transformação do mundo depende de que cada um faça o seu papel. Os homens precisam fazer o seu papel. E o seu papel não é proteger as mulheres, mas é fazer aquilo que é mais difícil para os homens. Porque o brotherhood, né, que é essa brodagem masculina, eu fico muito impressionado com isso, né? Porque eles saem na mão. 5 minutos depois, eles estão fazendo o quê? Tomando cerveja, conversando como se nada tivesse acontecido. Eu falei assim, gente, mas eu tava na mesma... Assim, faz 5 minutos que vocês brigaram. Mas é isso, acabou. Entende? Então, assim... mas eles têm uma coisa de, assim, o cara precisa quase matá-lo para falar assim, talvez esse cara não seja uma boa companhia. E isso é muito negativo, quando os homens não se posicionam frente às violências que as mulheres sofrem, frente a esse silenciamento que... Quantas vezes você passou na Assembleia? Quantas vezes na Câmara? Quantas? Entende? Então, acho que tem esse cuidado que é você poder ajudar nesse processo de não silenciamento e você falar com os camaradas. É difícil, mas é a única e a melhor forma de você conseguir ajudar as mulheres a poderem fazer o que elas têm que fazer. Os homens falam assim, nossa, Mafone, eu descobri que a minha esposa faz tanta coisa. Nossa, eu não sabia que essas atividades de casa davam tanto trabalho. Falei, pois é, né? Só 10 anos que vocês estão juntos, você não tinha percebido isso, né? Enfim, é isso. Não, várias coisas que você falou e que super se conectaram, e eu acho que esse negócio da pandemia é isso, né? A gente acaba ignorando as várias camadas que vão se somando e vão excluindo as mulheres. Não está escrito hoje e que a mulher não pode se candidatar e ser eleita, mas menos de 90 anos atrás estava escrito. E isso deixou consequências muito grandes na sociedade, muitas barreiras que a gente vai ter que ultrapassar. E aí, o que você falou do he for she, eu sempre, para mim, uso um exemplo, né? Cara, você já pensou em intervir? Falar assim, o que você tá fazendo é ridículo? Não assovia para ela, não comenta isso, sabe? O que você falou é abusivo com a sua namorada, não tá correto com a sua esposa, porque um homem tende a ouvir mais quando outro homem fala, do que quando chego eu para pegar e falar. O Porchat, eu achei o máximo dele estar acompanhando a live, um beijo enorme, mandou, ótima conversa, preconceito com a maternidade tem que ser exposto, não tem problema, o problema é o preconceito. Verdade, né? E se conecta com o que você falou das tarefas domésticas, por exemplo, na hora que a maternidade e a paternidade tiverem responsabilidades de fato compartilhadas, vai deixar de ser um problema, né? Porque vai interferir na vida de todo mundo. A Maria Gal mandou uma fone maravilhosa, concorda assim embaixo. A Nath Maia mandou, Tabata, sou sua fã, amando conhecer a Mafô, quero me espelhar em vocês. Eu aprendo muito com a Mafô, gente, sigam ela, @Mafone. A Camila Verniano mandou, Tabata, te acompanho desde a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática para Escolas Públicas. Você era minha inspiração. Um beijo, Camila, fico muito feliz. E a Nadir Salles mandou Mafô mais Tabata, dupla dinâmica. Achei engraçado. E com essa, Mafô, pegar alguns minutinhos a mais de você, já pedindo desculpas pelo abuso, e fazer uma última pergunta. Posso? Pode, claro. As pessoas estão perguntando da mãozinha dela aqui, ó. Ela tá aqui mamando aqui, ó. Vocês não estão conseguindo ver. Ela tá aqui, ó. Olha lá, fala oi, olha lá. Olha lá. Oi. E uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? E essas coisas que a gente guarda. Mas vamos lá. Mafô, o que nós podemos fazer pelas nossas meninas hoje para que elas se tornem líderes amanhã? Qual o papel da educação na formação de mulheres líderes, especialmente nesse momento que você está amamentando uma? O que a gente muda? Que escolhas que a gente faz diferentes?
Olha, nossa, excelente essa pergunta, porque às vezes a gente tá falando ainda com as mulheres e as nossas meninas estão aí passando por processos cada vez mais cedo de violências, né? Eu lembro uma vez, assim, é tão chocante isso, mas eu vou contar para vocês, porque eu já venho contando isso. Uma vez eu estava com ela tinha 2 anos de idade, eu estava saindo do Sesc, naqueles banheiros que são os banheiros familiares que tem dentro do Sesc. Aí uma mãe do meu lado parou e falou assim, nossa, essa daí vai dar trabalho, olha o corpo dela. Violência, né? Criança. Assim, então, tem um problema aí que é como... Não, agora não pode. A gente já vai terminar aqui, aí depois você mexe. É como a gente. Ah, no computador? Tá bom. Como a gente não consegue olhar para essas questões e olhar para todo esse processo de violência, né? Esses dias, o Instituto Alana lançou, junto com a Maria Farinha, um documentário falando sobre um crime entre nós, chamado Um Crime Entre Nós, que trata sobre a exploração sexual. E a gente está falando que de mais ou menos 500 mil de estupros por ano, sendo que grande parte deles com meninas de até 13 anos e grande parte dessas de até 13 anos com menos de 5. E assim, elas são brilhantes no documentário, assistam, maravilhoso, porque ela fala sobre o quanto a gente acaba se isentando da responsabilidade de poder olhar com mais delicadeza para esse momento, que é o momento das meninas, que é esse momento da descoberta, e que não é não é podando, né, que a gente vai conseguir lidar com isso. A gente precisa encontrar uma forma de conversar. A gente tem uma parceria no Instituto com a Turma da Mônica. Uhum. E a Matilde adora a Turma da Mônica. Assim, ela conhece os personagens desde que ela tinha 1 ano e meio. Assim, ela é absolutamente fascinada. Que você tem que falar sobre valores que a gente tem que instaurar em meninas e meninos para que a violência não se instaure. Então, é muito importante nessa fase de desenvolvimento que as crianças e os adolescentes estão, que a gente esteja muito atento. E eu acho que esse momento de pandemia ajuda muito a gente nesse caminho, né? Imagina, eu estava lembrando hoje de manhã que eu vi a primeira palavra que meu filho leu. Então, assim, quando que o meu trabalho louco que eu tenho, eu não conseguiria ver isso. Eu vi a primeira vez. É um momento mágico, né? 20. Parece uma coisa boba, né? Mas, assim, essas percepções ajudam a gente a entender aonde o problema surge. Então, o que eu vejo de importante da gente falar com os adolescentes e com os jovens, eu vou terminar com o começo da sua fala. Quando a gente fala com os jovens, a gente está falando sobre sonhos. As crianças, eu lembro de um estudo, eu trabalhava com empreendedorismo social, e eu coordenava um programa na Choca que chamava Geração Muda Mundo. E a gente ajudava jovens a transformarem sonhos em ação. E uma das coisas que a gente dizia é que 95% das crianças nascem gênios. 95%. Quando elas atingem a idade de mais ou menos 20 anos, só 5% das pessoas são gênios. Então, assim, o que aconteceu? Ou a gente matou todos os gênios, né, literalmente, ou a gente matou simbolicamente. É isso que a gente faz. A gente diz, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, e aí você vai deixando de sonhar e passando a acreditar que você tem que fazer as coisas e não fazendo o que você gostaria de fazer. Então, esse momento que as meninas estão, e os meninos também, é poder ajudar os jovens a retomarem a sua capacidade de sonhar, porque é a capacidade de sonhar somada à energia. Olha essa Tabata, olha o que é essa menina, que potência é essa? Quantas Tabatas a gente perde no meio do caminho com essa nossa incapacidade e sensibilidade de olhar para os talentos que a gente tem. E todos nós e todas nós temos talentos. Então, acho que um pouco do nosso exercício é conseguir olhar para as pessoas com a sua integridade e desenvolver essas potências. Eu acho que exemplos como você, tão jovem, mostram, não, eu posso ser o que eu quiser. Porque olha o que a Tabata fez. É óbvio que as pessoas não vão conseguir chegar a ser a Tabata, mas essa não é a questão é que histórias mudam histórias, e a sua história certamente vai mudar a história de outras pessoas, porque é isso que a gente faz, os bons exemplos e essa representatividade tem esse poder. Tem uma coisa que você falou, Mafô, que para mim é assim, mantras de vida.
o quanto que a gente rouba das juventudes o direito de sonhar. Eu perdi meu pai com 39 anos de idade para as drogas, perdi vários amigos com 13, 14, 15 anos para o crime, para a violência. E é isso, quando a sociedade não tira a nossa vida, ela tira o direito de sonhar, né? E esse é o maior crime que pode existir, é você tirar da pessoa aquela coisa que tem a capacidade de nos mover, de nos motivar. Uma coisa que eu ouvi do Noam Chomsky, que é um professor, é um grande pensador da nossa atualidade, e que a Mafô também falou de certa forma. O coronavírus não muda a sociedade, porque é um vírus, ele não pensa, sabe? Agora, o que vai mudar a nossa sociedade são as escolhas que nós faremos diferentes daqui para frente, porque a Mafô falou muito de escolha, e que a gente saiba fazer escolhas diferentes em relação à educação, em relação às nossas crianças, aos nossos jovens, e que a gente tem esse bichinho que eu sinto muito forte, que eu sei que a Mafô tem também, de que, cara, eu não tô contente com o ritmo de mudança, não. Tem estudos falando que vai levar mais de 90 anos para a gente ter igualdade entre homens e mulheres na política. Eu quero ver essa mudança, quero que seja na minha geração. Então, que a gente tenha esse bichinho para acelerar essas mudanças todas que nós precisamos. É o bichinho do incômodo. É um bichinho que... Eterna incomodada. Mas por que as coisas são assim? Por que eu acho que é isso, né? A dureza da vida, né? Essas violências, elas vão fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de ser crítica a essas situações, porque já é tão difícil. Então, assim, eu já tenho tanta dificuldade de existir, que eu acho que essa, né, hoje a gente tem feito dentro do Instituto, que, enfim, a gente trabalha com violência, construção de que toda crise, ela exige uma intervenção de crise. E uma intervenção de crise, ela passa pela pirâmide de Maslow. O que é? Você primeiro precisa garantir as necessidades básicas, depois trabalhar as necessidades emocionais, psicológicas, para depois trabalhar a autorrealização. Sem comida na barriga, não tem possibilidade de pensar o meu processo de crescimento, desenvolvimento. Sem uma saúde emocional, uma musculatura emocional, eu não consigo lidar com as adversidades do dia a dia. E é só a partir desse momento que eu consigo me entender no mundo, entender como as coisas no mundo interferem na minha vida, que eu começo a pensar em sonhar. Então a gente ainda está num nível, como a gente é um país muito desigual, a gente está no nível ainda das necessidades básicas da pirâmide de Maslow, que é a base da pirâmide. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. E eu acho que você, enfim, brilhante aí, e assim, a soma da matemática da vida tem que funcionar. 1 mais 1 tem que dar 3, né? E eu acho que é o exercício que a gente precisa fazer. E eu vi que muitas pessoas aqui estão trazendo, né, como que a gente fala sobre, como é que a gente, né, enfim, ajuda, inspira outras pessoas. E eu tenho um poema que eu sempre falo, porque eu acho que ele é tão necessário. Eu falei naquele dia da conferência, porque eu acho que ele ajuda as pessoas a entender qual é o seu papel, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sou presidente da república, mas eu não sou deputada, mas eu não sou... Eu falei, gente, mas você é uma pessoa e todas as pessoas importam e todas as pessoas contam. E se você puder mudar de novo, não vai mudar o mundo inteiro, mas mudar a vida de alguém, você fez a sua parte. Nem todo mundo vai chegar até você, porque a gente às vezes fica vendo assim, nossa, eu não vou acabar com a paz, né? Eu vou conseguir a paz mundial, né? As Miss, né? Qual é o seu desejo? A paz mundial? Sim, né? Não é assim uma coisa tão simples. Mas cada um de nós pode fazer a sua parte, né? E o poema, e aí eu encerro agradecendo a presença, primeiro agradecendo o convite. É uma honra poder construir essa política e esse mundo do seu lado, né, com tantas pessoas aqui incríveis que estão aqui junto com a gente nessa live, cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte, mas construindo um país que é muito melhor para todo mundo. E eu encerro com isso porque é o que eu tento fazer para a minha vida, tá? Esse poema que foi recitado pelo Mandela, ele é da Marianne Williamson, ele se chama Medo, que tem muito a ver, né? A gente está numa época de muito medo, mas use o medo de um jeito que te potencialize. É mais ou menos o seguinte: o nosso maior medo não é ser inadequado ou de errar. O nosso maior medo é que nós somos fortes acima de qualquer medida. Não é as nossas trevas o que mais nos apavora, é a nossa luz. Quem sou eu para ser genial, talentosa ou fabulosa? Na verdade, quem é você para não ser? Nós somos filhos do universo e, como tal, nós devemos manifestar a sua grandeza. Não tem nada de glorioso em você se diminuir para que as pessoas ao seu lado não se sintam pequenas. É a sua luz
que faz com que as outras pessoas brilhem. Então, quanto mais você brilhar, inconscientemente, mais permissão você dá para que as pessoas façam o mesmo. Quanto mais você for livre, inconscientemente, mais permissão você dá para que as pessoas se libertem. É isso. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo. Uma excelente semana.